Pessoal, vamos continuar então aí. Eu vou falar um pouco sobre o programa Adaptação. É o seguinte, esse programa Adaptação, ele é um programa que eu criei para a disciplina, né? E ele envolve 3 metodologias que vão ser desenvolvidas ao longo da disciplina. A primeira coisa que eu quero falar e que é muito importante de ser dita, nenhum aluno é obrigado a participar do programa Adaptação. Como eu disse, são coisas extras. Elas acontecem fora do fluxo da disciplina de cálculo 1, né? Então não existe a obrigatoriedade. Eu vou apresentar o programa como um todo, vou explicar cada uma das três metodologias, né? E cada um faz a escolha por si, se você quer participar ou não do programa adaptação. Eu já faço o trabalho com o programa da adaptação há alguns semestres e assim, 99% dos estudantes participaram do programa adaptação. Assim, foi raro um aluno que não quis participar do programa adaptação. Mesmo quem não participou foi porque não pôde participar, né? Mas é extremamente proveitoso participar. Então eu criei esse programa pelo seguinte, né? A gente tem duas características muito marcantes na disciplina de cálculo 1. A primeira característica é que ela é uma disciplina que é ministrada no início do curso. Então, no início do curso, para além das questões acadêmicas, existe também um processo de adaptação à universidade, né? Então, é um universo muito diferente do ensino básico, né? Muitas pessoas, inclusive, saem de casa para vir estudar, né? Então, assim, então tem todo um processo de adaptação às questões da universidade, que fogem eu estou fugindo do campo acadêmico, não estou falando de questões teóricas, não. Então, são processos de adaptação natural que as pessoas vivem ao entrar na universidade. Esse é um aspecto. O outro aspecto é que a disciplina de cálculo 1, ela é uma disciplina, pensando em termos de matemática, bem diferente da matemática do ensino básico. Por quê? Porque ela é mais abstrata. E a gente só vai entender mais isso ao longo da própria disciplina, que vocês vão perceber mais essa questão de abstração, né? Isso não é uma especificidade do cálculo 1, né? Na verdade, isso é uma característica de muitas disciplinas do ensino superior. Então, elas são mais abstratas mesmo, né? Então, essas dificuldades acabam elevando, por exemplo, o número de reprovação na disciplina, né? Muita evasão, muita desistência. Então, o programa também foi criado para auxiliar nesse sentido, tentar minimizar as dificuldades que vocês vão ter no conteúdo de cálculo 1. Então, esse é o objetivo do programa adaptação. São duas frentes. Minimizar as dificuldades com o conteúdo de cálculo 1 e minimizar os impactos do processo de adaptação universitária, certo? Então, como eu disse, ninguém é obrigado. Ninguém é obrigado. Mas quem quiser, quem fizer a opção por participar do programa adaptação, tem que ficar claro que se ele quiser participar, obrigatoriamente ele vai ter que participar das 3 atividades, do método 300, do estudo dirigido e do crer e ser. Por que eu faço isso? Porque tem alguns, por exemplo, o método 300, vocês vão ver depois aí, ele gera ponto. A pessoa pode ganhar ponto na disciplina participando dele. Então aí a pessoa quer. O crer e ser, ele não gera um benefício de ponto para a disciplina, ele gera outro tipo de benefício. Aí as pessoas às vezes não querem participar. Estou dando um exemplo. Eu quero participar só desse, do método 300 e não quero participar do crer e ser. Você não tem essa opção. A opção que você tem é o seguinte: ou você participa do programa ou você não participa. Se você quiser participar do programa adaptação, você tem que participar das 3 metodologias. Então é obrigatório para quem quer participar das 3 atividades. E o que eu posso deixar claro para vocês e garantir para vocês que tudo que você fizer aqui tem benefício, que nada foi criado ao acaso, não. Então, as 3 metodologias elas foram criadas para auxiliar, para ajudar. Não tem nada aqui que te atrapalha, não. Certo? Só tem benefício nisso aqui. Segunda coisa, como eu disse, é gerada pontuação. Vocês vão ver que são geradas pontuações, né? Tanto o método 300 quanto o estudo dirigido gera pontuação direto para a disciplina. Só que você só vai ganhar esses pontos no final do semestre se você tiver participado do programa como um todo. Então, tem alunos que começaram participando das 3 metodologias, aí chegou no final do semestre e só queria participar de uma e largou as outras. E aí eu deixei bem claro,
no início do programa eu já deixo bem claro isso. É obrigatório, a palavra está aqui, ó, obrigatório que participe das 3 atividades. Aí esse aluno, por exemplo, ele perdeu todos os pontos que ele ganhou no programa adaptação. Você só ganha os pontos oriundos do programa adaptação no final do semestre se você participar de todas as atividades do programa adaptação, certo? Então isso tem que ficar bem claro para a gente não ter erros aí. Então eu vou começar a falar um pouco sobre cada uma das metodologias. Beleza, então, pessoal, vamos lá. A primeira atividade que eu vou explicar como que funciona, o que é o estudo dirigido. O que é o estudo dirigido? O estudo dirigido é uma metodologia que eu criei, como o nome já diz, estudo dirigido, é para auxiliar no estudo da disciplina ao longo do semestre. Então, ela acontece ao longo de todo o semestre. Então, você vai começar a participar dessa atividade no início do semestre e até a última semana do semestre a gente tem o estudo dirigido, certo? Ele acontece semanalmente, então toda semana tem um estudo dirigido. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem. Então, na nossa primeira semana de aula, por exemplo, a gente vai começar a ver conteúdo, mas a segunda semana de aula já vai ter muito conteúdo já. Então, na terça e na quinta a gente vai ter aula, dia 29/8, dia 31/8 eu vou dar conteúdo, certo? Na quinta-feira, na sexta-feira, dia 1º de setembro, então, a gente teve aula na terça, aula na quinta. Quando for sexta-feira, eu vou enviar para vocês uma lista de exercício, que é a atividade do estudo dirigido, referente ao conteúdo que foi dado naquela semana, né? Então, o conteúdo que eu dei durante a semana, além de ter as listas de exercício no Moodle, eu vou mandar para vocês sempre uma lista de exercício extra que vocês devem me fazer e me entregar. E aí, por exemplo, eu vou sempre passar essa lista de estudo dirigido na sexta-feira e pedir que vocês me entreguem até, por exemplo, na segunda-feira. Basicamente é assim que vai funcionar. E quando for na terça-feira, eu vou de forma remota, ou seja, de forma online, eu vou disponibilizar a correção através de uma aula de exercício, certo? Então, toda semana vai ser assim. Tem conteúdo terça, tem conteúdo quinta. Aí, quando for na sexta-feira, eu envio para vocês uma atividade de exercício relativa ao que foi dado na semana. Então, além de fazer as atividades que foram propostas na terça e na quinta, que vocês não têm que me entregar, as atividades que estão no Moodle, lá, as listas de exercícios, vocês não têm que me entregar. Elas servem para vocês se exercitarem. Agora, essa atividade que eu mando para vocês nas sextas-feiras, essa sim vocês têm que me entregar. Então, tem aula terça, tem aula quinta. Na sexta-feira eu mando para vocês a atividade do estudo dirigido. Aí vocês têm o fim de semana para fazer. Quando for na segunda, vocês têm que me enviar, né? Aí quando for para me enviar, eu vou explicar depois. Me envia também é pelo Moodle. Você não precisa levar na sala de aula, nada disso não. Você envia pelo Moodle, né? Eu vou mostrar depois numa outra videoaula como que vocês fazem para entregar, mas entrega pelo Moodle. A entrega na segunda, quando eu falo assim, ó, entregar na segunda, quer dizer que é para entregar na segunda até o fim do dia, né? Aí na terça-feira eu vou disponibilizar também no Moodle, depois eu explico direitinho isso, né? Porque lá no Moodle, eu vou até mostrar para vocês aqui como que funciona, mas aí vocês têm até a terça-feira para me enviar, né? Olha só, vou mostrar aqui no Moodle novamente. Deixa eu abrir o Moodle aqui, ó. Aqui, ó, Moodle. Lá no final do Moodle ainda não está disponível para vocês, mas vai ter aqui, ó, isso aqui já vai estar disponível lá, estudo dirigido. Aí vai ter estudo dirigido. Aí vai estar lá assim, ó, estudo dirigido de limite. Aí vai estar assim, ó, primeira atividade do estudo dirigido. Então, na semana de aula, na segunda semana de aula, que é quando a gente vai começar, eu vou disponibilizar um arquivo. Então, isso aqui é um arquivo. Você vai clicar aqui, vai abrir para você um arquivo, ó, com um exercício que você tem que fazer. Aí, o que você vai fazer? Você vai pegar esse exercício, resolver em uma folha, né? Resolver em uma folha, escanear ou tirar uma foto e transformar em PDF, que hoje a gente tem um monte de aplicativo. Se você ainda não fez isso, você vai ter que aprender a fazer. É uma coisa bem simples. Você pode baixar um aplicativo para o seu celular que transforma foto em arquivo PDF. Ele vai ser muito útil para você ao longo do curso aí, certo? E aí você resolve, então, à mão, faz os exercícios à mão dessa atividade, né? Aí escaneia ou tira a foto, transforma em PDF. Aí você vai clicar aqui, ó, entrega da atividade. Quando você clicar aqui, essa data tá errada, viu, gente? Isso aqui é do semestre anterior. Mas quando você clicar aqui, entrega da atividade,
vai ter, aqui para mim acho que não vai aparecer não, não aparece, para mim não aparece não, porque eu tenho acesso como professor. Mas quando vocês clicarem nessa ferramenta, entrega do estudo dirigido, vai aparecer um lugar para vocês carregarem um arquivo do computador. Deixa eu voltar aqui na disciplina. Aí vai aparecer lá um lugar para você anexar um arquivo do computador. E aí você escolhe o arquivo com a resolução do estudo dirigido, certo? Então vai estar lá no final da disciplina, perto lá Quando você entrar na disciplina, não vai ter muita coisa do que tem aqui para mim, não vai ter para você lá, porque, como eu disse, o meu acesso é como professor. Mas aí, assim que isso aqui eu já vou até disponibilizar, ó. Já vai estar aqui, ó. Mostrar. Estudo dirigido do limite. Aí a primeira atividade do estudo dirigido eu só vou enviar para vocês no final da segunda semana de aula, né? Aí eu vou enviar isso aqui, você vai resolver essa atividade à mão, escanear ou tirar uma foto em PDF. Você vai clicar aqui, ó, tarefa, entrega da primeira atividade. Aí você vai clicar aqui e lá vai ter um espaço para você anexar a sua resposta. Beleza? Aí é aquilo que eu falei, ó, os prazos, ó. Eu disponibilizo para vocês na sexta-feira, vocês me entregam até na segunda. Isso toda semana vai ser assim. E quando for na terça-feira, aí eu vou disponibilizar isso aqui, ó, que é a resolução do estudo dirigido. Então você vai poder assistir videoaula com a resolução para ver se você fez de forma correta. Aí vem a próxima semana de aula, eu dou a aula e libero a próxima atividade do estudo dirigido. Então, semanalmente, né, vão ser distribuídas as atividades do estudo dirigido, né? Então, vai começar na segunda semana de aula. Então, lá no dia 1º de setembro eu vou enviar para vocês, mas na sala de aula a gente vai conversando mais sobre isso. Eu vou enviando para vocês as atividades e aí vocês vão realizando a atividade e me enviando, certo? Aí o que acontece? Aqui, ó, serão mais ou menos 10 atividades ao longo do semestre. No total vão dar 10 atividades, certo? Eu não corrijo essas atividades, não. O que conta para mim não é se você fez certo ou se fez errado, não. É se você fez, né? Se você me enviou a resolução, então eu vou contar lá que fulano de tal fez a primeira, aí fez a segunda. Eu vou contando quantas que você fez, certo? A participação mínima é de 70%. Ou seja, se eu der 10 atividades, você tem que fazer no mínimo 7. Né? Se você fizer menos de 7, automaticamente você está excluído do estudo dirigido. E estando excluído do estudo dirigido, você está excluído do programa adaptação. Certo? Beleza. São distribuídos 5 pontos extra nessa atividade do estudo dirigido. Certo? Então, são distribuídos 5 pontos extras para essa parte do estudo dirigido. Como que esse ponto é distribuído? Ele é distribuído proporcionalmente. São 10 atividades. Se você entregar as 10, você tem 5 pontos. Se você entregar 9, você tem 4,5 pontos, né? 90%. Se você entregar 8 das 10, você tem 4 pontos. Se você entregar 7 das 10, você tem 3,5 pontos. E como eu disse, se você entregar menos de 7, automaticamente você está fora do programa adaptação. Lembrando que o programa adaptação não é obrigação, ninguém é obrigado a participar dele, não. Participa dele quem quiser, né? Ele é uma coisa extra disciplina, ele é fora da disciplina. Pessoa que não quiser participar dele vai fazer disciplina normalmente, certo? Mas quem quiser participar dele, obrigatoriamente tem que participar das 3 atividades aí, beleza? Estudo dirigido, método 300 e o CRERIC.